vão, desbanca o meu querer e diz que é pra ser, mas será? Não se engane, não me olhe sem se ver. Se quer que te chame, vê se faz por merecer. E se for pra ser, então chega pra cá, me dá um beijo, vê se assim me cala ou deixa pra lá. Me dá um jeito de ficar no clima, chega pra cá, me dá um beijo, bora ver no que dá. Você nem sabe, talvez nunca vá saber. Tu se fecha e abre. Olá, olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Olá, Carlos, olá, Wilson, olá, Fabrício, Jamir, boa tarde. Bien, chicos, bienvenidos a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar rápidamente nuestra sesión. Estamos en la semana número 12, semana de examen CT2, así que hoy finalizamos esta tercera unidad y posteriormente, al finalizar la clase de hoy, estaré informando sobre el examen CT2. Okay, permítame un momento, por favor. Vamos a ver por aquí. Vamos a abrir. Y vamos a continuar. Só um instante. Cadê? Perfecto. Entonces, vamos a retomar la sesión. Pronto. Vamos lá. Então, na semana anterior, na semana passada, nós estudamos já o pretérito perfeito dos verbos, o passado simples, né? O pretérito perfeito que é usado quando alguma coisa iniciou no passado e terminou no passado. E dentro do pretérito perfeito, nós vamos encontrar algumas expressões muito típicas. Expressões como ontem, anteontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, já, nunca, em 2012, em 1900. Estas expressões são únicas e típicas do pretérito perfeito. Também nós já aprendemos a conjugação dos verbos no pretérito perfeito, conjugação dos verbos regulares. Também nós conhecemos quais são alguns verbos irregulares no pretérito perfeito. Praticamos com ontem, passado, e com hoje, presente. Nós também fizemos por aqui uma agenda de Angela, e foi uma agenda da semana passada, né? Porque se eu falo da semana passada, eu estou falando do pretérito perfeito, de alguma coisa que passou no passado e acabou. Então, nós fizemos por aqui uma agenda de Angela. Também nós fizemos aula sobre os advérbios de lugar. Nós utilizamos por aqui os advérbios, não é? Por exemplo, em cima de, dentro de, longe de, na frente de, sobre, entre. E nós fizemos algumas frases utilizando os advérbios. Alguns exemplos: a cama está dentro do quarto, o lençol está sobre a cama,
Os livros estão ao lado da lixeira. Foram alguns exemplos que nós fizemos em aula. E também nós aprendemos as conjunções. Nós aprendemos a conjunção e, conjunção mais, conjunção por isso e conjunção por quê. Agora, hoje, nós vamos estudar o nosso pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Só aproveitando por aqui para mostrar para vocês que na semana anterior eu disponibilizei no Google Sala de Aula um formulário com conjunções para que vocês pratiquem em casa. Mas, infelizmente, somente 3 pessoas fizeram a conjunção. Foi o Eric Lazo, Segundo Vázquez y Pablo Urbano, que creo que ninguno pertenece a esta sección. Entonces, infelizmente, recuerden que los ejercicios están aquí para que ustedes puedan practicar. Queda a elección de ustedes de que puedan ingresar y practicar para que tengan un conocimiento de lo que podría venir quizás en el examen. Ok, então, fica aqui na escolha de vocês. Pronto, começamos hoje. Pretérito imperfeito. Vamos começar. Número 1. O pretérito imperfeito é usado com estas palavras, expressões. Olha só, quando você utiliza o pretérito perfeito, o passado simples, você já tem algumas expressões por aqui. Mas quando você utiliza o pretérito imperfeito, que é outro tipo de passado, ele tem suas próprias frases. Antigamente, naquele momento, naquela época, enquanto. Podemos acrescentar aqui também a expressão antes. Antes eu estudava inglês. Hoje não estudo mais. Antes eu estudava. Então, estas expressões são típicas e frequentemente usadas no pretérito imperfeito. Antigamente, naquele momento, naquela época, enquanto, antes. Número 2. Pretérito imperfeito é usado para transmitir uma ideia de continuidade, que no passado era constante e frequente. Ou seja, nós podemos dizer que estamos falando sobre um hábito. Desculpa. Podemos decir que aquí nos estamos refiriendo a un hábito, algo que nosotros solíamos hacer en el pasado y que era constante, era frecuente, pero que probablemente hoy no continuamos haciéndolo. Ejemplo, quando era adolescente, meu irmão praticava vários esportes. Outro exemplo, quando... Caraca, aqui, ó. Quando eu tinha, quando eu tinha, verbo ter, quando eu tinha 20 anos, eu bebia muita cerveja. Tá? Era alguma coisa que era constante e frequente no passado, mas que hoje em dia pode ser que eu continue ou não. ¿Ok? Es algo que inicié en el pasado, constante, frecuente, y que hoy en día puede ser que continúe o no, que es lo que sería un hábito, en otras palabras. Seria o segundo uso do pretérito imperfeito. O seguinte, número 3, exprime um processo que estava em desenvolvimento quando algo ocorreu. Indica en este caso cuando hay una acción que se está desarrollando, que se está llevando a cabo y sucede otra acción que interrumpe esa anterior. Ejemplo, eles
andavam pela praia quando viram o acidente no barco. Eles andavam pela praia quando viram o acidente no barco. La acción que era continua, eles andavam pela praia, se viu interrompida por outra acción. Quando viram o acidente no barco. Outro exemplo. Enquanto dormia, minha mãe me ligou. Nuevamente, hay una acción que es continua, progresiva, en cuanto dormía. Anochen esa palabra en cuanto, mientras, en español, en cuanto. En cuanto dormía, mi mamá me ligó. Mi mamá me llamó. Ella interrumpió la acción que era constante, que era progresiva, en cuanto dormía. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a usar pretérito perfeito. Veja por aqui, andavam, dormia, pretérito imperfeito. E, olha só, do outro lado, viram, ligou, será o nosso pretérito perfeito, lo que vimos al inicio de esta unidad. Aquí vamos a usar este tiempo también, lo vamos ya a complementar. Entonces aquí tenemos tanto los dos pretéritos, los dos pasados, pretérito perfeito y o pretérito imperfeito que aprenderemos hoy. Quarto uso, indica duas ações que ocorreram ao mesmo tempo, que aconteceram ao mesmo tempo no passado. São duas ações que ocorrem ao mesmo tempo no passado. E atenção, novamente por aqui, a palavra enquanto. Enquanto. Exemplo, a garota ouvia música enquanto enviava uma mensagem pelo celular. O professor falava enquanto os alunos o escutavam. Veja só, verbo falar, aqui pretérito imperfeito, e o verbo escutar, pretérito imperfeito novamente. Duas ações que aconteceram ao mesmo tempo no passado. E, finalmente, número 5, o pretérito imperfeito é usado para iniciar uma fábula, para iniciar um conto, uma história, uma lenda. Era uma vez uma doce menina chamada de Chapeuzinho Vermelho. Okay? Caperucita Roja. Era uma vez. Esos son los 5 usos que tiene el pretérito imperfeito. Resumindo, utilizado com estas expressões. Antigamente, naquele momento, naquela época, enquanto e antes. 2. Utilizado para falar de hábito. Quando era adolescente, meu irmão praticava vários esportes. Quando eu tinha 20 anos, eu bebia muita cerveja. 3. Para falar de alguma ação que é progressiva, que está em desenvolvimento e que depois é interrompida por outra. Enquanto dormia, minha mãe me ligou. 4. Duas ações que aconteceram ao mesmo tempo no passado. O professor falava enquanto os alunos o escutavam. E, por último, para iniciar uma fábula, um conto. Era uma vez. Agora, vamos aprender a conjugação dos verbos regulares no pretérito imperfeito. E a conjugação é muito simples. Por exemplo, os verbos terminados em ar, como falar. Tchau, letra A, tchau, letra E. E começamos a nossa conjugação.
falar. Eu falava. Cuidado que aqui não é com letra B, é com letra V. Eu falava. Você falava. Ele e ela falava. Nós falávamos. Vocês falavam. Eles, elas falavam. Lembrando, mais uma vez, não é com letra B, é com letra V. Uhum. Então, vamos praticar por aqui. Siga os passos, siga o modelo. Vamos com o nosso verbo cantar. Como seria a conjugação do verbo cantar para, por exemplo, para Maria? Qual é a conjugação para Maria? Verbo cantar. Vamos lá. Podem enviar pelo bate-papo a conjugação. Opa, muito bem. Cantava. Muito bem. Cantava. Próximo. Vamos trocar de verbo. O verbo será... Olha só, agora nós vamos utilizar o verbo estar. Os professores, verbo estar. Isso, estavam, muito bem. Vamos com outro verbo. Verbo andar. Verbo andar. Eu e minha mãe. Eu e minha mãe. Exato. Só que cuidado. Olha só. Falar, vamos. Acento. Falar, vamos. Uma palavra proparoxítona, que em espanhol nós chamamos de esdrújula. Que hay una palabra esdrújula en español es obligatoriamente tildada. En portugués também, uma palavra proparoxítona deve ser acentuada. Então, andar, vamos. Só um instante. Andar, vamos. Veja como é muito fácil conjugar os verbos no pretérito imperfeito, não é? Próximo, verbos finalizados em er, como beber. Nós dizemos tchau, letra E e letra R, e começamos a nossa conjugação. Eu bebia, você bebia, ele, ela bebia, nós bebíamos, bebi, veio o acento, bebíamos, vocês bebiam, eles, elas bebiam. Esta é a conjugação dos verbos finalizados em er. Vamos praticar. Vamos com um verbo muito fácil, um verbo simples. Verbo comer. Como seria a conjugação do verbo comer? Eu. Boa, exato. Eu comia. Continuamos. Vamos com outro verbo. O verbo será agora o verbo escrever. Cuidado, não é escrever com i, não. Em português é com e. Escrever. Então, vamos conjugar o verbo escrever para a gente. Como seria a conjugação? A gente.
Muito bem, Carlos, obrigado. Só tenho o Carlos hoje por aqui? Só está Carlos presente? Deixa eu ver, vou chamar por aqui. Alberto Omonte, conjugação do verbo responder, por favor. Alberto Omonte, conjugação do verbo responder. Respondían. Ótimo, obrigado. Christopher Dioses, conjugação do verbo. Deixa eu pensar aqui, o verbo. Verbo ler. É um verbo regular. Christopher Dioses. Lear. Ótimo, muito bem. Lia, obrigado. Pronto. Isso, lia. Então, pessoal, sempre que você siga a regra de conjugação, você não terá problemas para conjugá-los. Continuamos. Verbos terminados em ir, como dividir. Os passos são os mesmos. Iniciamos a conjugação. Eu dividia, você dividia, ele e ela dividia, nós dividíamos. Olha só, dividíamos, acento. Vocês dividiam, elas dividiam. Vamos conjugar. Agora o verbo será assistir. Vamos lá, pessoal. Conjugamos eu e vocês. Como seria aqui a conjugação? Eu e vocês, verbo assistir. Cuidado, recuerden que el verbo asistir tiene 3 letras S. 3 letras S. Assistíamos. Isso, muito bem. Eu e vocês assistíamos. Exatamente. Deixa eu só anotar por aqui. Isso. Assistíamos. Eu e vocês. Eu e vocês. Pronto. Opa. Vamos lá. Vamos com outro verbo. O verbo abrir. Verbo abrir. Você. Como seria aí, ali a conjugação? Você, verbo abrir. Verbo regular. Isso, abría. Muito bem. Abría. Voy a enviar otro verbo que quizás al conjugarlo pueda parecer un poco raro, pero sigan la regla, porque en el pretérito imperfeito, este verbo es regular, sigue la regla. O verbo agora será o verbo ir. Conjuguemos o verbo para os alunos. Os alunos, verbo ir, sigan a regra. Perfeito, muito bem. Os alunos iam. Os alumnos ian, tal cual. Siempre que sigamos la regla al pie de la letra, no habrá ninguna dificultad. Verbo ir. Aquí está el verbo ir. Como hicimos con los pasos, chao letra I, chao letra R
e começamos a conjugação. Eu ia, você ia, ele, ela ia, nós íamos, vocês iam, eles, elas iam. Uhum. Si seguimos la conjugación para los verbos regulares, no habrá ninguna dificuldad. Pronto. Esta foi a formação dos verbos regulares no pretérito imperfeito. Agora, tem uma boa notícia. Quando nós falamos de pretérito imperfeito, quando nós falamos de pretérito imperfeito, nós encontramos apenas quatro verbos irregulares. O verbo por, poner, verbo por, verbo ser, verbo ter e verbo vir, venir. São os únicos quatro verbos irregulares no pretérito imperfeito. Ese por no lo vamos a usar, tampoco lo verán en el examen. ¿Okay? En portugués a veces se va a usar más un sinónimo como verbo colocar. ¿Okay? Porque colocar es regular y por es irregular. Entonces la mayoría usa colocar. Mas esses outros três por aqui, talvez você encontrará no exame. Então não se esqueça. Incluso o verbo ser, inclusive o verbo ser é muito parecido. Eu era, você, ele, ela era, nós éramos, acento, éramos, vocês, eles, elas eram. Verbo ter, eu tinha, você, ele, ela tinha, nós tínhamos, acento, letra I, tínhamos, vocês, eles, elas tinham. E o verbo vir, venir. Eu vinha, você, ele, ela vinha, nós vinhamos, vocês, eles, elas vinham. Okay, entonces son los únicos cuatro, no hay más. Son solo cuatro verbos irregulares no pretérito imperfeito. El resto seguirá la regla que hemos visto aquí. Verbo estar, verbo ir, verbo fazer, verbo abrir, verbo comer, verbo dançar, jogar, falar, enfim, e assim por diante. Todos os verbos. Uhum. Pronto, agora vamos completar o próximo texto, pessoal. Eu vou dar para vocês, para completar esta atividade, 4 minutos, tá certo? Complete os espaços usando os verbos entre parênteses no pretérito imperfeito. Vamos lá. Conjugue. Conjugue os verbos. Conjugue os verbos no pretérito imperfeito. Vamos lá, pessoal. 4 minutos. Depois de los 4 minutos, verificamos. Anoten sus respuestas en un cuaderno, en una nota, en un blog de notas, etc. Onde você quiser. Depois del tiempo, vamos a verificar uno por uno. Pronto, começamos. 4 minutos.
Olá, pessoal. Somente um minuto e finalizamos. Pronto, vamos verificar. Eu gostaria, por favor, de 2 voluntários. Vamos ler e completar as frases. Pode levantar sua mão para participar. Até aqui. Primeira parte e segunda parte. Pronto, caso negativo, vou chamar as vítimas. Simbora. Vamos lá. Eu vou chamar. Deixa eu ver aqui alguém. Só um instante. Vamos ver alguém que ainda não participou. Idris. Idris Palomino, vamos lá, por favor. Completamos a primeira parte. Boa tarde. Buenas tardes, profe. Boa tarde. Vamos lá, Idris, por favor. Leia e complete os espaços. Cuando yo trabajaba, algo así. Isso, trabalhava. Vamos lá, continue. Él acordaba cedo todos los días. Muito bem, continue. Después de acordar, él tomaba un baño. Vamos lá, continuamos, Idris. ¿Este es ira o ir? No, esa parte se me olvidó, creo. Vamos lá, é igual. Imagina que você está conjugando o verbo assistir. Verbo assistir. Então, você apaga as últimas 2 letras e você coloca assistia. Então, e verbo ir, como seria? Vamos lá, siga o modelo. Ia para a cozinha. Exato, muito bem. Ia para a cozinha. E tomava. Tomava. Café da manhã com a sua mãe. Muito bem, continua. Quando Terminava de escovar os dentes, pronto, ele paramos. Ai, paramos aí. Ótimo, Idris. Muito bem, Idris, parabéns. Obrigado. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Tem agora algum corajosa para continuar com a outra parte? Pronto, temos por aqui o Carlos. Olá, Carlos, boa tarde. Eu não estou te ouvindo, Carlos. Não se escuta. Agora sim? Agora sim. Boa tarde, Carlos. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, por favor. Vamos lá, continue. Leia e complete. Ele ia até o carro dele e dirigia até o trabalho. Quando voltava para casa, ele adorava ver séries de televisão e assistir filmes. Ele
ficava até tarde vendo televisão e no dia seguinte estava muito cansado na hora de levantar de novo. Pronto. Obrigado, Carlos. Muito bem. Uhum. Perfeito, pessoal. Então, por aqui nós já completamos os nossos primeiros verbos, conjugamos os nossos primeiros verbos no pretérito imperfeito. ¿Tá certo? Ahora, obviamente aquí es un poco más sencillo porque yo les he dicho conjuguen todo lo que está en paréntesis no pretérito imperfeito, ¿no es? Pero van a haber ocasiones donde no todo será pretérito imperfeito. Entonces, lo que veremos ahora serán 3 situaciones en las cuales nosotros podemos completar oraciones, tanto no pretérito perfeito, quanto no pretérito imperfeito. Vamos a mezclar ambos tiempos. Vamos a comenzar. Iremos caso por caso, con ejemplos y con ejercicios. Vamos a comenzar por aquí primeiramente para ver algumas frases. Vou colocar por aqui um número também. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Pronto. Bem, 5. Agora sim. Pronto. Por exemplo, letra A. Quando eu era criança, criança en español puede ser niño o niña. Es una palabra que tiene los dos géneros. Quando eu era criança, passava as férias na fazenda. As férias, las vacaciones, as férias. Vamos lá, pessoal, vamos relacionar algumas frases. Letra B. Quando ele morava no Rio de Janeiro. Vamos lá. Qual número completa a frase letra B? Qual número? Por aqui, número 5. Uhum. Todos vocês acham que é o número 5, pessoal? O número 5 também? Uhum. Pronto. E por que número 5? Por quê? Eu gostaria de saber. Por que número 5? Algum motivo? Está em passado? Mas íamos, chegávamos, lia, ia, também estão em passado. Passava, também está em passado. Outro motivo. Por a praia, pode ser, né? Porque nós falamos do Rio de Janeiro, pode ser. Mas tem outro motivo. Veja o verbo. Guíense por el verbo. Hay outro motivo. Ia. Ele, exatamente. Todos os verbos estão aqui em passado, pero a diferença está em que aqui nós falamos sobre ele, né? Quando ele morava no Rio, ele ia à praia. Exato, a conjugação. Porque em outros casos, essas conjugações não lhe pertencem a ele. Muito bem. Vamos lá, colocamos aqui letra B. C. Toda sexta-feira, nós saíamos do trabalho. Qual número completa a frase? Letra C. Toda sexta-feira, nós saíamos do trabalho. Número 1. Íamos tomar cerveja. Muito bem, plural. Nós saíamos, nós íamos. Perfeito. D. Eles sempre dormiam tarde. Número 2, perfeito, né? Por isso, eles chegavam atrasados. Muito bem, letra D. E por último, antigamente, veja só, por aqui estamos usando essa expressão típica do pretérito imperfeito. Antigamente, ela recebia minhas cartas, mas não as lia. Verbo ler, não é? Verbo ler. Ela não lia minhas cartas quando eu enviava para ela. Muito bem.
Olha só, por aqui nós temos um primeiro uso que poderíamos classificar como uma rotina no passado, como un hábito que vimos al comienzo, algo que era constante y frecuente en el pasado, como un hábito ou como uma rutina. Quando eu tinha 20 anos, eu bebia muita cerveja. Quando eu tinha, verbo ter, que agora vocês já conhecem, quando eu tinha 20 anos, bebia muita cerveja, por exemplo, não é? Vamos continuar. Entonces, por aquí, hasta ahora, ambas frases, todos los verbos que vemos están en pretérito imperfeito, ¿no? Como cuando eu tinha, pretérito imperfeito, bebia muita cerveja, pretérito imperfeito também. Agora vamos continuar. Para falar novamente de alguma coisa que era constante ou era frequente no passado, como outra rotina mais. Sigamos el mismo modelo. Por ejemplo, cuando era crianza, cuando era niño o cuando era niña, quando era criança, eu brincava de boneca. Verbo brincar. Okay, verbo brincar significa jugar, pero cuando jugamos con juguetes, cuando hablamos de jugar de deportes, nós falamos jogar. Jogar futebol, jogar vôlei ou jogar videogame, por exemplo. Ok? Videogame. Uhum. Então, quando era criança, eu brincava de boneca. Eu faço uma pergunta para vocês. O que você fazia quando era criança? O que você fazia quando era criança? Escrevam, por favor, seguindo o modelo. Quando eu era criança, vírgula, eu jogava futebol. É um exemplo. Quando eu era criança, eu jogava futebol. E vocês, pessoal, vocês podem utilizar os verbos que estão por aqui. Morar em, como morar em Huancayo, em Iquitos, em Lima. Andar de bicicleta, ler história em quadrinhos, ler historietas, assistir televisão, brincar de esconde-esconde, às escondidas, brincar de médico, de casinha, de cowboy e índio. Vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês escrevam pelo bate-papo. O que você fazia quando era criança? Vamos, chicos, podem enviar-me uma oração. O que você fazia quando era criança? Quando era criança, eu andava de bicicleta. Muito bem. Vamos lá, pessoal, continuem enviando. Podem usar as frases que estão por aqui ou outra. O importante é que pratiquemos o pretérito imperfeito. Ah, não se preocupe, não se preocupe. Al 135. Vamos lá, pessoal. O que você fazia quando era criança? Vamos lá, simbora. Envie a sua frase, por favor. O que você fazia quando era criança? Quando era criança, eu jogava videogame. Muito bem, ótimo. Vamos lá, pessoal, continuamos, continuamos. Uhum.
Quando era criança, eu lia história em quadrinhos. Perfeito, muito bem, Jamir. Quando era niño, eu leía historietas. Vamos lá, pessoal. Enviem as suas frases. Uhum. Pronto, acabamos. Obrigado pela participação. Vamos para o seguinte. Agora continuamos com outra situação, quando nós temos duas ações no passado, mais que uma tem uma duração, está em desenvolvimento, e tem uma segunda ação que interrompe a anterior. Ahora tenemos dos acciones que suceden en el pasado. Una que sucede durante un periodo de tiempo, una acción que está en desarrollo, en progreso, y aparece una segunda acción que interrumpe a la anterior. Voy a colocar por aquí un ejemplo. Quando eu, vamos colocar assim melhor, ela estava telefonando quando eu cheguei. Ela estava telefonando quando eu cheguei. Ela estava telefonando. Estava, pretérito imperfeito. Quando eu cheguei, pretérito perfeito. Lembrando o pretérito perfeito. Falei, falou, falamos, falaram, bebi, bebeu, bebemos, beberam, dividi, dividiu, dividimos, dividiram. Esta é a conjugação, tá? Que nós fizemos há 2 semanas, há 2 semanas. Uhum. Então, isso é o pretérito perfeito. Então, o que passa aqui? Ela estava telefonando. É uma ação que está em progresso, em processo, em progresso. E, de repente, quando eu cheguei, interrumpí esa acción, ¿ok? Esta acción que es prolongada, pretérito imperfeito, y la acción que interrumpe, pretérito perfeito. Uhum. Outra dica, outro tip, para que se puedan acordar. Você coloca o pretérito perfeito depois de quando. ¿Ok? Pueden colocar el verbo en pretérito perfeito después de cuando. Cuando. Voy a hacer por aquí otro ejemplo. ¿Ok? Podemos invertir el orden también. No cambia la regla. Cuando eu... vamos a colocar otro. Cuando nós finalizamos... Quando nós fizemos as compras... minha mãe me chamou. Quando nós... Não, desculpa. Quando... Aqui. Quando nós... Peraí, só um instante. Quando nós... Ok, aqui. Quando nós fizemos as compras, minha mãe estava conversando com sua amiga. Quando nós fizemos... Peraí, só um instante. Agora sim. Quando nós fizemos as compras, minha mãe estava conversando com sua amiga. Minha mãe estava conversando com sua amiga quando nós fizemos as compras.
estava, pretérito imperfeito. E fizemos, pretérito perfeito do verbo fazer. E, por coincidência, o pretérito perfeito está depois da palavra quando, não é? Quando nós fizemos. O mesmo por aqui, não é? Quando eu cheguei. Pronto. Vamos completar por aqui algumas frases juntos e depois vocês continuam. Letra A. As salas vazias quando nós. Verbo estar e verbo chegar. As salas vazias, verbo estar, como seria por aqui? As salas. Vamos lá, pessoal, conjuguemos aqui todos juntos. As salas, verbo estar. Isso, as salas estavam vazias quando nós, verbo chegar. Quando nós vamos lá, depois de quando? Isso, quando nós chegamos. As salas estavam vazias quando nós chegamos. Quando? Sempre depois de quando usamos pretérito perfeito, né? El passado, pretérito perfeito. Pronto, agora continuem vocês para esta atividade 4 minutos, ¿ok? Desta vez voy a llamar voy a llamar aleatoriamente, ¿ok? Vamos lá, letra B, letra C y letra D. Después de los 4 minutos, llamo aleatoriamente para completar las frases. 4 minutos.
Um minuto, pessoal, um minuto. Bem, pronto, o tempo acabou. Vamos lá. Agora eu vou chamar algumas pessoas para completar cada uma das frases. Só um instante, por favor. Vamos ver por aqui. Eu vou chamar alguém que não participou muito durante o nosso curso. Só um instante. Vamos ver por aqui. Cadê? Isso. Kevin Bobadilla. Olá, Kevin. Boa tarde. Olá, olá, Kevin. Está me ouvindo? Boa tarde. Não te escucho, Kevin. Tu micrófono, creo. Não consigo te ouvir. Não, não consigo, não consigo. Mas tranquilo, Kevin, não se preocupe. Não, não te escuto. Envíame tu respuesta. Escoge una de las frases y envíame tu respuesta por el chat. ¿Ok? Escoge una de las frases, B, C ou D, e escreva sua resposta pelo bate-papo. Ok, vamos lá. Vamos, então, chamar outra pessoa. Qual letra você vai escolher, Kevin? Que letra? Só um instante, Jamir, só um momento. Letra B, pronto. Vamos lá, Jamir, escolhe uma letra, Jamir. Letra C ou letra D? Boa tarde, professor. Boa tarde, Jamir. Letra C. Ótimo, complete, por favor. Ela não recebia. Não, letra C, não é? Sim, letra C. Ótimo, Ela não recebia. Recebia a resposta que esperava. Não. Não, não. Esperava estar certo. Esperava estar certo. Mas do outro lado é pretérito perfeito. Ela não. Vamos lá, veja aí com calma a conjugação. Ela não. Ok, só um instante, Carlos, só um momento. Recebia. Não, recebia não. Não é pretérito imperfeito, é pretérito perfeito. Isso aqui. Recebido. Vamos lá. Não. Tá aqui. Eu estou mostrando para você. Conjugação dos verbos regulares. Verbo receber. Ela não. Recebeu. Não. O verbo não é receber, é receber com E.
Vamos lá, veja ali. Uhum. Verbo receber, termina em E, não em I, em português. Receber. Ela não Ela não recebi- recebeu. recebeu. Muito bem. Uhum. Vamos lá, leia de novo, Jamir. Letra C. Ela não recebeu a resposta que esperava. Exato. Muito bem, Jamir. Obrigado. Pronto. Vamos, Kevin, por favor. Envia suas respostas. Letra B. Ok. Só um momento, José, por favor. Só um momento. Vamos, Kevin. Letra B. Ah, mas envie pelo bate-papo público. Aí para todos, por favor. Para que todos possam ver a resposta. Vamos corrigir. Envie por aqui, por favor. Por aqui. Ótimo. Quando você me chamou, muito bem. Eu. Ah, agora, cuidado aí, Kevin. Não é esta vez. Isso esta vez não existe. Estarei é futuro. Será tema de la próxima unidad, la próxima semana. Eu estaré. Nós estamos com passado, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Aqui tienes que usar o pretérito imperfeito, lo que acabamos de ver. Não existe Kevin, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Verbo es, que é igual do espanhol. Estava, muito bem. Deixa eu só escrever por aqui. Isso. Quando você me chamou, eu estava ouvindo rádio. Ótimo. Obrigado, Kevin. Vamos, José, complete, letra D. Profesor, bueno, ¿me escucha? Sim, eu te escuto, José. Boa tarde. Profesor, Sim, pode buenas falar, tardes. José. Bueno, eu vou hacer de... Sí. Quando eu abri a porta do quarto, eles ainda estava dormindo. Pronto, de novo. Eles ainda, Estava dormindo. mas eles, não é ele, eles, vários. Eles. Isso, Vários, isso. ¿no? Uhum. Estaban. Faltou uma. Estavam. Estavam Ajá. dormindo. Sí, sí, Exato. sí. Ótimo. Muito bem, José. Obrigado. Ok. Pronto, muito bem, pessoal. Eu anotei por aqui a participação de vocês. Muito obrigado. Muito bem. Entonces, es esto, chicos. Recuerden, la primera acción es la que tiene una duración de tiempo, progreso, y de pronto se interrumpe por una segunda. La acción que está transcurriendo, pretérito imperfeito, lo que hemos aprendido hoy, estaba, cantaba, comía, bebía, asistía, dividía, y después se interrumpe por una segunda acción, pretérito perfeito. Falei, falou, bebi, bebeu, dividi, dividiu. Pretérito perfeito. Pronto. Vamos para a seguinte situação. Agora, última situação, pessoal. Última situação. Quando nós temos duas ações longas no passado. Duas ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. São duas ações
que suceden al mismo tiempo o que sucedieron al mismo tiempo en el pasado. Por exemplo, ela cuidava das crianças enquanto, não se vayan a olvidar desta palavra, não se esqueça dessa palavra enquanto, mientras, ela cuidava das crianças enquanto ele lavava os pratos. Vamos lá, vou colocar por aqui outro exemplo. Eu falava português enquanto vocês prestavam atenção. Por exemplo, um instante. Pronto, aqui outro exemplo. Eu falava pretérito imperfeito. Eu falava português pretérito imperfeito. Enquanto, olha só, importante esta palavra aqui, enquanto vocês prestavam, novamente, pretérito imperfeito, atenção. Puedo invertir el orden, no va a haber ningún problema. Enquanto eu falava português, vocês prestavam atenção. Puedo iniciar con el enquanto, no hay problema. De igual manera, ambas frases sucedieron en el pasado al mismo tiempo. Enquanto eu falava, vocês prestavam atenção. ¿Ok? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Letra A, verbo trabalhar y assistir televisão. ¿Ok? Aquí ustedes pueden crear con eu, con você, com ele, com ela, com nós. Fira, eu faço o primeiro exemplo. Eu trabalhava enquanto assistia televisão. Ok? Ustedes recuerden, pueden adaptar você, ele, ela, nós, a gente, enfim. Agora vocês continuem. Escreva, por favor, pelo menos 2 frases. Ok? Mínimo 2 frases cada um. Eu vou dar para vocês 4 minutos, só 4 minutinhos, e escreva frases, utilizando aqui os exemplos, letra B, C, D, E, F, G, H. ¿Ok? Sigan los verbos y creen frases similares. Pronto, pessoal, 4 minutos. Después de los 4 minutos, voy a llamar a algunas personas para que me envíen por el chat sus frases. 4 minutos.
Pronto, pessoal, finalizamos. Vamos lá. Então, vou solicitar algumas pessoas que enviem as suas frases. Começamos. Vamos com Gino Silveira. Vamos, Gino, por favor, envie suas frases. Vamos lá, apenas 2 frases. Pronto, Gino Silveira, envie suas frases, por favor. Eu vou pedir também as frases de, deixa eu ver, Leonidas Taipe. Vamos, Leonidas, envie as suas frases. Lembrando que são apenas 2 frases. Vamos lá, Leonidas e Gino. Ok, Gino. Entonces, infelizmente no estás presente en la sesión. Eu dirigia o carro enquanto ouvia música. Ótimo. Minha irmã buscava as crianças enquanto preparava o almoço. Perfeito. Muito bem. Só um instante. Pronto. Obrigado. Ah, mas isso é Carlos. Não, Gino e Leonidas. Leonidas Taipe, por favor, as suas frases. A ver, voy a traducir la frase. Tomé a los niños mientras el almuerzo estava cocinando. A frase não tem sentido. Aliás, Leonidas, os 2 verbos devem ser usados no pretérito imperfeito. Vamos lá. Qual é a sua segunda frase, por favor? Vamos lá. Envie as suas frases também, Davis Marinhos. Vamos, Davis. Suas frases, por favor. Próximo. Eu trabalhava enquanto vocês gastavam dinheiro. Muito bem. Vamos lá. Segunda frase, Davis. Segunda frase, Leonidas. Eu viajava enquanto vocês ficavam em casa. Muito bem. Perfeito. Obrigado, Davis. Vamos, Leonidas. Segunda frase. Vamos com Alison. Alison Penha, por favor, envie as suas 2 frases. Eu dirigia o carro, e cuidado, o carro, enquanto ouvir. Eu manejava o carro mientras escuchar música. Falta conjugar o verbo ouvir. Vamos lá, chamo agora Robert Rojas. Robert, suas 2 frases, por favor. E Alison, suas 2 frases, por favor. Robert Rojas, Alison Peña. Olá, olá.
Pronto. Sem resposta, ausentes. Pronto. Começamos. Agora sim, com isso nós finalizamos o último tema sobre o pretérito imperfeito. Mas vamos praticar por aqui rapidamente, utilizando alguns jogos. Esses jogos já estão disponíveis em Classroom. Eu sei que quizás por tempo sea um pouco difícil, pero se existe essa possibilidade, podem praticar antes de começar a avaliação. Vamos lá, vocês me ajudam. Pretérito perfeito ou pretérito imperfeito? Ontem eu escutei. Ontem eu escutava música. Vamos lá. Como completamos esta frase? Escutei música ontem ou escutava música ontem? Ontem. Isso aqui é importante. Ontem. Opa, escutei ou escutava? Temos um empate por aqui. Vamos lá, pessoal. Ontem escutei ou escutava música? Oh, exatamente. Escutei. Não se esqueçam que a palavra escuta. Ontem, sexta-feira, hoje, sábado, amanhã, domingo, não é? É utilizado no pretérito perfeito. Isso é importante. Olá, boa tarde, Tadeu. Boa tarde. Escutei. Próximo. Semana passada eu trabalhei ou eu trabalhava em Recife. Recife é uma cidade brasileira, como Lima, Trujillo, Chiclayo. Semana passada eu trabalhei ou eu trabalhava. Isso, trabalhei. Semana passada. Recuerden que habíamos hecho incluso una agenda semana pasada. Pretérito perfeito. Tendrías que enviarme una justificación, Tadeo, porque ya estamos a unos 7 minutos de terminar. Isso, trabalhei. Por quê? Semana passada, né? Semana passada. Pronto. Próximo. Antigamente, olha só. Antigamente eu trabalhava ou eu trabalhei em Recife. Hoje eu trabalho em João Pessoa. Trabalhava, muito bem. Palavra antigamente. Seguinte, quando era adolescente, eu me apaixonava ou eu me apaixonei fácil. Apaixonar, enamorar. Isso, eu me apaixonava fácil. Quando eu era adolescente, me enamorava fácil. Muito bem. Ok, Tadeo, disculpa, Tadeo, tiene que ser por correo, por favor. Tiene que ser por correo. Quando era criança, eu bebi ou eu bebia muito leite. Hoje eu odeio. Como seria aqui a conjugação do verbo? Isso, quando eu era criança, né? Quando eu era criança, eu andava de bicicleta, eu jogava futebol, eu bebia muito leite. Seguinte, antigamente eu assisti ou eu assistia filme de terror, mas hoje tenho medo. Assistia ou assisti? Assistia, exatamente. Ontem eu assisti ou eu assistia um filme lindo? Assisti um filme lindo. Pronto. Eu li ou eu lia muito romance na adolescência. Hoje prefiro ler suspense.
Isso. Eu lia muito romance na adolescencia, hoy prefiero leer suspense. Aquí es como un hábito, lo que mencionamos de una rutina en el pasado. Es algo que yo solía hacer que probablemente hoy en día continúo. Claramente, él continúa leyendo, pero ya no lee el mismo tipo de libros. Antes leía libros románticos, de romance, hoy de suspense. Vamos com a última frase. Ontem eu li ou eu lia um livro muito ruim. Um livro muito malo, péssimo. Isso. Ontem eu li um livro muito ruim. Vamos com mais um. Semana passada eu decidi ou eu decidia morar nos Estados Unidos. Isso. Semana passada, importante. Eu decidi morar nos Estados Unidos. Van a encontrar más frases aquí. Obviamente por tiempo no las podemos hacer todas, pero por aquí las van a encontrar. De igual manera, hay más ejercicios en el Classroom similares, aumentando un poco más la dificultad, pero esta vez ya con contextos, con oraciones, ¿ok? Para que ustedes puedan relacionar y completar. De igual manera por aquí. Pronto. Ahora, sobre la evaluación. La evaluación está disponible en Classroom. Se encuentra por aquí. Aquí está la evaluación. Ya está publicada en Blackboard. Ingresan por aquí. Tadeo, te he pedido por favor que me envíes tu justificación por correo. Si en caso yo la valido, yo ahora genero después la solicitud para cambiar, porque has ingresado faltando 7 minutos. Si tu justificación es válida por correo, yo te confirmo y procedo a hacer el pedido de cambio por intranet. Obrigado. Por aquí tenemos el examen. Ingresen, por favor. Tienen las mismas pautas y consideraciones como hemos hecho para los primeros 2 exámenes, CT1 y parcial. Por aquí ustedes encontrarán el formulario, el enlace, y aquí también se encuentra el audio para la comprensión auditiva. ¿Ok? Los pasos son los mismos. Por favor, chicos, ya he tenido casos y aquí tuve un caso también. Eviten, por favor, hacer la evaluación en grupos o pasarse las respuestas porque se puede identificar. Todo se puede ver a través del formulario. Entonces, eviten, por favor, copiarse o hacerlo en grupos. El examen es individual. Aquí está la evaluación. El plazo es hasta mañana 13, hasta las 6:15 de la tarde. Tienen aquí las instrucciones. Coloquen su correo de Cybertech, por favor. Correo de Cybertech. Verifiquen bien para que yo después pueda enviarles sus respuestas, sus correcciones. Felizmente, el formulario por tema de seguridad, cuando ustedes envían su formulario, yo no puedo cambiar ni correo, ni nombres, ni respuestas. Eso es por temas de seguridad. Entonces, si ustedes envían el correo escrito incorrectamente, yo no tengo después cómo cambiarlo. Entonces, revisen bien el correo. Nomi sobre Nomi y escogen su sección. Primera parte, sobre localizaciones, puestos en establecimientos públicos. Tenemos por aquí algunas frases como você vai quando está doente. Tú vas cuando estás enfermo. Entonces, por aquí, ustedes escogen la palabra que se asocia con esta oración. Academia, loja, restaurante. Ustedes escogen el lugar. Solamente relacionar. Siguiente. Escribir 5 frases usando los adverbios de lugar, como lo hemos visto en la clase la semana anterior, la semana pasada. Aquí ustedes ya tienen una imagen con el vocabulario. Utilicen el mismo vocabulario que está aquí en la imagen. Y lo único que tienen que hacer ustedes es crear sus oraciones usando los adverbios de lugar. Dentro allí, fuera allí, sobre, entre, etc. Puede haber varias opciones. Lo importante es que tenga coherencia con lo que vemos en la imagen. 5 frases. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Solamente son 5 frases. Siguiente. No, chicos, infelizmente no va a haber más plazo. Yo estoy siendo tal cual como fue establecido por Cybertech, las 24 horas. Aquí tenemos
Siguiente ejercicio de gramática. Pretérito perfeito o pretérito imperfeito. Tenemos dos tipos de pasado. Ustedes ya tienen el verbo entre paréntesis. Lo único que tienen que realizar es conjugar el verbo, pero analizando si será pretérito perfeito o será pretérito imperfeito. ¿Dónde colocamos la conjugación? Aquí, en cada espacio que ya está enumerado. ¿Okay? Aquí escribimos nuestra respuesta, apenas el verbo conjugado. Y en la segunda parte tenemos un texto súper pequeño con 4 espacios y con esos espacios completamos con las conjunciones. Puede ser y, por qué, más, por qué o por eso. Ustedes leen aquí y escogen la mejor alternativa, respuesta, la mejor opción para completar ese espacio. Conjunciones. Comprensión de audio, verdadero o falso. El audio está adjunto también en la publicación del Classroom, perdón, del Blackboard. La comprensión de texto y la producción oral, que es, de acuerdo a las imágenes, escribir lo que Lucas hizo ayer. Utilicen como una agenda, como hicimos en clase con Ángela, utilizando las conjunciones. Y por eso, ¿por qué? 100 palabras. Sí, perfecto, Gino, pero infelizmente tengo respuestas como estoy haciendo proyectos y yo no he dejado ningún proyecto en mi curso. Entonces, chicos, yo estoy siguiendo tal cual los parámetros de Cybertech. No estoy restando menos tiempo, estoy dando las 24 horas que me han otorgado para todas las evaluaciones. Entonces, anteriormente sí he brindado más tiempo, incluso más de 36 horas, pero infelizmente como no he tenido respuesta durante estas semanas con su participación, tengo que seguir tal cual como están las instrucciones. Y en este caso el examen tendrá una duración de 24 horas. El examen termina mañana, día 13 de junio, a las 6:15 de la tarde. 6:15 p.m. Perfecto, chicos. Eso sería todo. Si no hay alguna consulta que sea referente al plazo, damos por terminada la sesión de hoy. Yo también continúo trabajando mañana, chicos. ¿Ven? Eso sería todo, chicos. Si no hay preguntas, necesito retirarme porque tengo otro grupo ahora mismo esperándome. Pronto. Boa tarde a todos. Bom fim de semana também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, boa tarde.